Salve galera, Geração Cast no ar e agora dando sequência com mais um podcast incrível e poderoso do Senhor Jesus. E de antemão eu preciso que você, em nome de Jesus, já comece aí a compartilhar essa live. Você comece a compartilhar com todos os seus amigos, nos grupos do WhatsApp, no Instagram, onde tiver, para que ninguém perca nenhum momento desse podcast. Você também aproveita aí para comentar tudo que está ouvindo, para a gente verificar todos os seus comentários e a gente poder depois responder em outro momento. E não deixa de seguir a gente para que você não perca uma série dos podcasts que estão daí. Então, Gabriel, abre aí e eu quero aí apresentar dois ungidos do Senhor, o pastor Samuel e o nosso irmão Alisson Sena, que faz parte da equipe do Geraon. O pastor Samuel, junto com sua esposa, Alexandra Alves, que não pôde estar aqui, porque o pastor Samuel disse que tem dois filhos bem enérgicos. Isso, elétricos. Bem elétricos, e realmente não pudemos. Mas num momento oportuno ela virá. Sim. E aí eu quero dar um abraço aí para todos os jovens, né, do Geraon, da igreja... Geração Viva Church. Isso. É assim. E a galera da Igreja de Cristo. Mas sem mais delongas, fale aí, deem as boas-vindas vocês dois, no nome de Jesus. Graças a paz a todos que estão nos ouvindo. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui. Me sinto honrado pelo convite do Selmo, do Geração Cast, estar participando. Espero de alguma forma poder contribuir com o reino, contribuir com a vida dos nossos jovens e adolescentes, e que Deus abençoe esse momento de forma extraordinária. Amém. Paz a todos. Queria agradecer também, assim como o pastor Samuel, essa oportunidade de a gente estar aqui falando mais de Deus, falando mais desse Deus maravilhoso que nós servimos, e que possa abençoar a vida de muitos jovens, que possa abençoar a vida da igreja, que possamos construir a partir desse momento algo que vai transformar a nossa geração. É isso aí. E agora, gente, depois que já estão alinhados aqui, ninguém vai estar com mais vergonha, vai estar todo mundo tranquilo, vamos fluir. O tema desse podcast é construindo um lugar para a presença de Deus, e o negócio tá demais aqui. Os caras estão afiados aqui e vamos embora, porque Deus tem coisas tremendas para fazer, né? Mas vamos lá. Pastor, a gente estava conversando aqui antes, né? Falando sobre a igreja de vocês. Igreja não, church. Vocês são church. Exatamente. Vocês não usam igreja, é church. Mas, brincadeiras à parte, né? Vocês estão aí, esse ano são 7 anos de igreja. Isso, 7 anos. Né? E as coisas, como é o nome é o bispo, é? Bispo Nemésio, que é o pastor presidente da nossa igreja. E temos a pastora Ana Carla também, junto com ele, conduzindo-nos nesse tempo aí de 7 anos da Igreja Geração Viva. Bênção de Deus. Isso. E o senhor passou de jovens e adolescentes, né? Isso. Faço parte da equipe de pastores da nossa igreja e atualmente estou na missão, né, de liderar os jovens e adolescentes ali da Geração Viva Church. E para mim, muita alegria e satisfação estar nessa missão. Aproveitando também para dar um salve aí para a galera do Gera. Chama todo mundo aí, chama todo mundo aí para curtir, comentar. Quero ver, hein? Quero ver. Curtir, comentando aí. E que Deus possa, de alguma forma, né, fazer com que esse podcast chegue mais longe possível para caminharmos aqui na presença de Deus. E aí, Sena? É Alisson Sena, mas aí é só... Todo mundo me ninguém chama chegou de a valor, Sena. é Alisson Sena, falou só Sena. Manda brasa. Eu sou juntamente da equipe do Gera, juntamente com o pastor Samuel. Também faço parte da equipe de louvor lá da gente. E também sou líder, assim, vou começar agora a liderar o ministério de intercessão lá da igreja. E a gente tá... nome do fogo, a sapatinha do fogo. A gente tem que começar... Já casou, irmão? Não. Mas tá comprometido já? Tô comprometido. Já tô namorando. A menina que tava sonhando ia orar com ele, já. O irmão já tá orando, já tá... Já tô namorando. Já tem a sala de oração. Já tem a sala de oração. A gente já tem uma sala de oração já que funciona na igreja, a sala já funciona já na igreja. Juntamente comigo e o nosso outro líder, a gente, que é o Cláudio. E aí a gente tá nesse projeto, e aí a partir da sala de oração surgiu esse ministério de intercessão. Benção. Que vai influir, que não vai ser só mais uma sala de um tempinho ali, mas vai passar, agora vai ser um momento maior com a igreja a partir desse... A igreja que não ora, ela para. É isso aí. Glória a Deus. Graças a Deus que essa visão tá bem
viva em vocês? Nós acreditamos muito, né, numa igreja que se move na oração. Nós temos a plena consciência disso. Eu sei que hoje é muito falado em ferramentas para crescimento de igreja, mas eu acredito que não tem ferramenta maior do que a oração e a palavra. E se isso existir, a igreja já funciona. Se isso sair, aí é só um local de ajuntamento de pessoas. Exatamente. É só um clube social, né? É só um ajuntamento. Não que as ferramentas não sejam importantes, mas essencialmente não. Essencialmente é isso. A oração e palavra são os pilares e os fundamentos de uma igreja viva. É o que nós acreditamos, de uma geração viva, e uma igreja viva, ela ora e se aprofunda, se deleita e tem prazer na palavra de Deus. Pastor, puxando esse gancho aí, né? Quando a gente está falando de construir um lugar para a presença de Deus, você falou duas coisas importantes. Uma, oração, né? No qual o Alisson aí vai estar focado, né? Liderando algo que já faz, né? Isso é bênção. Na verdade, ele não vai virar um orador. Ele já é. Já é um homem de oração. E palavra. Qual a importância desses dois pontos aqui, da oração e palavra, para realmente construir esse lugar da presença de Deus? Porque você falou aí, poxa, tem estratégias boas, massas, mas assim, se a igreja não tiver esses dois, ela não vai construir um lugar para a presença, né? Fala pra gente um pouco aí desses dois pontos, assim, pra gente poder mergulhar mais nessa área aqui. Então, oração e palavra é a maneira que nós nos relacionamos com Deus. A oração é aquele relacionamento que vivemos ali de uma experiência, de um diálogo, de uma conversa. E a palavra, um relacionamento, uma experiência que nós vivemos de Deus nos orientando e nos conduzindo nessa jornada. Então, se eu quero construir um lugar para a presença de Deus, não há como eu construir esse lugar sem um relacionamento com Ele. Imagine só, eu construir uma casa hoje para o presidente dos Estados Unidos. Qual o objetivo prático eu teria, por mais que essa casa fosse bonita, adornada, a melhor casa do Brasil, não teria nenhum objetivo prático, porque eu não tenho um relacionamento com ele, jamais ele viria para essa residência, nem passaria perto, na realidade. Então, o lugar construído para a presença de Deus, ela precisa ser um lugar onde já há esse relacionamento através da oração e da palavra. É assim que nós vamos construindo. Então, sem oração e sem palavra, não há construção para que Deus habite com a sua presença. E assim, até o próprio Jesus fala lá em João, a partir do capítulo 14, lá no versículo 21, sobre essa questão da palavra. Ele fala que aquele que ama o meu mandamento, esse verdadeiramente me ama. E aquele que ama o meu mandamento, o Pai também, eu amo e o Pai também o ama. E aí ele fala assim: e o meu Pai amará, nós viremos a ele e faremos morada nele, sabe? Então, principalmente essa questão tanto da oração quanto da palavra de Deus, quando nós seguimos o mandamento de Deus, quando nós conhecemos as Escrituras, aí é que verdadeiramente essa morada é feita em nós e a presença de Deus ela pode se manifestar. Muitas vezes a gente vê igrejas que se movem em muita oração, que a gente tem aquele jargão, né? Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Mas a palavra de Deus ela sempre vai deixar clara. Se você pegar em toda a Bíblia, desde o Velho Testamento, que a palavra ela é o firme fundamento do cristão. E para que a presença de Deus seja manifesta, não só basta conhecê-la, mas praticá-la. E através disso, nós nos tornamos esse lugar onde a presença de Deus pode se manifestar. E assim, Selmo, falando nesse lugar para a presença de Deus, é óbvio que eu entendo que Deus ele é onipresente, tá? Sim. Então ele está em todos os lugares. Nesse momento Deus está aqui. Mas se eu for fazer uma pergunta aqui, é óbvio que pela fé nós sabemos que Deus está aqui. Mas nesse momento, no meu sentimento e na minha emoção, talvez eu não esteja sentindo com tamanha intensidade em que alguns momentos nos proporciona. Então, quando eu falo construir um lugar
para a presença de Deus, nós estamos falando não sobre a onipresença, mas sobre a presença manifesta de Deus. É quando Deus decide manifestar a sua presença. Porque existe uma diferença entre onipresença e presença manifesta. Deus está em todos os lugares. Mas nesse momento eu sei que Ele está aqui pela fé. Mas os meus sentimentos e as minhas emoções não estão sendo tocadas. Eu não estou sentindo a presença de Deus. Perfeito. Sendo sincero, não estou sentindo nada. Eu apenas creio que Ele está aqui nesse lugar pela fé. Agora, existem momentos na minha jornada, momentos no meu culto, momentos na minha oração, que eu sinto essa presença sendo tocada nos meus sentimentos, nas minhas emoções e até no meu corpo, de forma extraordinária. E todos, com certeza, já experimentaram isso. Isso é quando Deus decide manifestar a sua presença. Então, quando eu estou falando aqui sobre um lugar que nós devemos construir para a presença de Deus, eu estou falando sobre a presença manifesta e não a onipresença, porque Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo e sem nenhum local onde não haja a presença de Deus. Esse ponto, né? A gente fala onisciência, onipresença, né? A gente, quando tem um jovem que está ali já mais maduro, ele até consegue compreender, mas o que está chegando viaja, né? Que viagem da gota. Onipresença, onisciência, que viagem é essa, né? Mas quando a gente fala da presença de Deus, é um Deus vivo, um Deus real. Não é um Deus que a gente está no nosso imaginário. Então, quando a gente fala assim, né, trouxe a oração para que a gente construa toda essa base, é justamente aí onde a gente começa diante da oração, a gente deixa Deus falar conosco, a gente fala com Deus, a gente sente coisas diferentes e a gente começa a viver alguns milagres diante da oração. Por isso que a gente recomenda todo crente a orar. Sim. Mas você já teve alguma experiência, os dois, nesse ambiente? Poxa, eu vou criar um ambiente para Deus e ali Deus falar, e coisas aconteceram diante daquele momento da presença com Deus? Vários. Amigo? Os dois aí, Vários. contar a experiência, assim, poxa, isso é interessante, para que alguns também possam olhar esse caramba, eu quero viver isso também, eu quero viver essa presença, e para ter a presença eu tenho que preparar ela. Sim. Assim, eu não costumo muito falar sobre experiências que eu tenho no meu relacionamento com Deus. Sim. Por quê? Porque experiências que nós temos, elas não são fundamentos na vida de ninguém, nem doutrinas. Porque o que acontece muito, quando se trata desse tema, e tem livros e mais livros ao respeito, muitas pessoas vão ler a experiência que aquele autor viveu com o Espírito Santo, com a presença, e acabam trazendo para si como uma regra a ser vivida. Se não houver aquilo... Quando, na verdade, ela serve apenas para mostrar a você... Que é a realidade da experiência. E que você pode viver a sua. A viver a sua. Mas a tua experiência, ela serve apenas de norte. É o que diz Salmos 34. Não de regra. De regra. Salmos Exato. 34, versículo 8 diz assim: procura conhecer através da tua vida o quanto Deus é bom. Jó falou lá no final do capítulo 42, ele fala: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ou seja, ele viveu a sua própria experiência. O salmista nos ensina a vivermos nossa própria experiência. Perfeito. Mas tratando de experiência, que não seja regra para ninguém, é apenas o que eu vivi. Você pode viver até com mais intensidade, pode desfrutar de coisas muito mais poderosas do que eu já vi, e eu desejo isso porque é meu objetivo, minha missão de vida. Sim. É ser plataforma para as pessoas. Esse é o meu propósito. Mas enfim, uma experiência para mim, acredito que uma das mais marcantes na minha jornada foi que eu compartilhei até com um pastor amigo meu também. Nós éramos de um ministério e morávamos na igreja como pastores auxiliares nessa época, e estávamos em um momento de oração ali na sexta-feira à noite, sexta para o sábado, e depois desse momento de oração maravilhoso decidimos ir dormir, e nós dormíamos em um beliche de ferro muito pesado. Sem colchão? Não, colchão, mas o beliche era de ferro bem pesado, que para movermos o beliche na hora que íamos organizar o quarto, precisava de 4, 5 homens para movimentar, era muito pesado. A não ser que a gente arrastasse e fazia aquele barulho ensurdecedor por causa do piso.
Mas enfim, e decidimos ir dormir, eu parei ali num momento e fui orar, né? Depois da gente decidir dormir, eu decidi orar e Deus tomou aquele ambiente, ali que eu vi realmente a manifestação da presença de Deus real, que ele tomou aquele ambiente, era perceptível, era palpável a presença de Deus, ao ponto do beliche de ferro se tremer todo e sair do canto e parar no meio do quarto, e o pastor que estava embaixo, o pastor Fagner, se ele ouvir, ele vai... Eu vou pedir para ele ver esse vídeo e comentar. Ele despertou, acordou e o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Ora, é Deus, é Deus. É Deus movendo esse lugar e ali foi extraordinário. E depois dali fomos orar e nos derramamos na presença de Deus. E é uma experiência sua e dos outros que estavam lá. Que Deus utilizou daquele momento para que ele pudesse falar algo. Para que fortalecesse a fé, para que mostrasse a você, ó, eu existo e eu posso fazer grandes coisas aqui e a fichinha. Exatamente. Isso é uma experiência que eu vivi não vou dizer o tempo não. Vai se entregar. Mas faz muitos anos. Passou, só... me marcou de uma forma... Ó, quem quiser, ora aí pra Deus revelar, irmão. Vai revelando aí. Me marcou de uma forma extraordinária. E a experiência minha vocacional, né? Quando eu tinha aproximadamente 9 anos de idade, faz pouco tempo, recente isso. Faz. Eu lembro. Né? E aí eu estava jogando, não posso dizer qual era o videogame, senão vai... Eita, Jesus, estava jogando no fliperama. Quando a pessoa ela tem uns anos assim, a pessoa fica qualquer tentando, coisa que falar de objeto entrega. Tava jogando fliperama, já entregou? Fliperama, já entreguei, né? Tava lá no fliperama jogando e passei na frente da igreja e tive uma visão clara de Jesus me chamando, né? Eu parei na frente da igreja e tive uma visão, os céus se abriram para mim naquele momento e Deus me vocacionando ali. Tu não era cristão? Não era cristão, para ser pregador. E eu cheguei em casa, né, chorando, contando aquele fato. Isso foi em Campina Grande, na Paraíba, nessa época estávamos morando lá. E aí, criança, né? Cheguei chorando em casa, contando que assustado, eu tinha visto, né? Jesus assustado, chorando, dizendo nunca vi isso, que estava me chamando, que eu ia ser um pregador do evangelho, não sabia nem o que era pregador do evangelho. E meio que a família disse, ih, rapaz, a criança surtou. Eu acho que ele deve estar... A família não é cristã? Não, só tinha uma cristã na família. E a pessoa acha que tá doido. Exatamente. Não tá pirando. Que até hoje ela é cristã, minha tia, Vé, e ela entendeu o que aconteceu. Não sei se ela lembra do fato. Eu lembro porque para mim foi muito marcante. Claro. Mas ela da família foi a única que entendeu ali que existia algo de Deus ali naquela experiência que eu vivi, me chamando. E eu jamais imaginaria, por tudo que eu já passei, hoje estar pregando o evangelho e ainda mais como pastor. Isso aí, minha vida não se encaixava muito nesse perfil e eu recebi esse chamado, eu tinha 9 anos, sem nenhuma direção, sem ser cristão, sem nada. Então, para mim, essas foram as experiências que mais me marcaram. Eu não consigo, assim, me esquecer jamais. Foram experiências muito profundas. Mas aí, cena... Assim, ele contou um pedaço aí da história e você... Eu tenho algumas experiências assim que foram muito marcantes na minha vida, mas eu lembro de um assim que foi muito especial e marcante porque gerou depois uma conversão de um amigo meu. A gente trabalhava no quartel e esse amigo meu trabalhava no mesmo local e assim, ele só via dizendo assim, olha, vou te desconverter. Eu disse, rapaz, isso aí tá enviado. Eu disse, é mais fácil eu te converter do que ao contrário. Ele dizia, oxe, vamos ver. Beleza. E aí eu fui conversando com ele, a gente ia trabalhando, ele despertou uma curiosidade de Deus, tal, não sei o que, e a gente foi pregando na vida dele. E aí chegou um momento que ele, no final do dia assim, a gente tava trabalhando até meio-dia. E aí chegou no final do dia, eu acho que era 11 horas, 11h30. A gente teve que pegar um caminhão para ir descarregar umas coisas para depois voltar. E aí quando a gente chega lá que descarrega o caminhão para de funcionar do nada. Parou, e a gente tentando ligar e nada. E já na hora de largar todo mundo fica agoniado, né? Aí a gente ligou lá pro suporte e disse, vocês vão ter que ficar aí um tempinho. Já chega o mecânico aí. E a gente vê o que faz, o que foi. A gente vai ter que pegar outro caminhão para vir guichando para deixar aqui. Nossa. Aí eu olhei para ele assim,
E só pra complementar, assim, no outro dia ele tava entrando de férias. Era assim, o último dia dele ali, era numa quarta-feira, e no outro dia ele ia entrar de férias. Eu falei pra ele assim, tu quer ver esse caminhão pegar agora? Aí ele, para de brincadeira, pô. Eu disse, tu quer ver esse caminhão pegar agora? Eu disse, é só orar. Ele, para com a tua brincadeira, pô. Eu disse, bora ver. Eu disse, fecha o olho aí. Aí eu disse, em nome de Jesus, caminhão, pega. Aí eu disse, pode virar a chave que vai pegar. Virou a chave, o caminhão pegou, ele ficou todo... Ousou com fé. Ele ficou todo se tremendo assim. Eu disse, agora bora se embora, meu filho, hora de largar, vamos. E aí, quando ele voltou, um mês depois, quando eu vi ele pela primeira vez, ele já chegou e... Irmão, virei crente. Aí eu disse, essa daí não tem como esquecer, não. Você assim, vê, né? O menino já estava esperando lá o suporte. Aí você, não, quando a pessoa está convicta, já está alinhada em Deus, ela tem convicção do que Deus pode fazer. Sim. E aí você, baseado na fé, Senhor, é contigo. É contigo. E foi. Tirando assim as experiências da sala de oração que são extraordinárias, mas uma experiência pessoal que eu tive mesmo com Deus de estar no meu quarto e ver a manifestação da glória de Deus. Um dia eu tava orando, todas as luzes do meu quarto apagadas e tal, não sei o que, e de repente eu vi só um clarão aparecendo no meu quarto. Aí eu olhei, eu disse, deve ser meu celular. Peguei meu celular e meu celular desligado, com a luz desligada. Eu disse, rapaz, o que é isso aqui? Tava orando, né? Aí daqui a pouco outro clarão. Aí eu disse, peraí, eu vou desligar o celular, desligar todas as luzes para ver o que é. Quando eu vi um terceiro clarão, eu disse, agora eu já entendi. A presença de Deus está aqui. Eu começava a orar e aquele clarão se mantinha até que depois... E assim, Selmo, imagina Filipe chegando para a igreja e contando que ele foi arrebatado, transladado, né? Tava lá pregando pro etíope, né? Primeiro que ele corre até o etíope, já tem aquela dificuldade de acompanhar aquelas carroças, vai lá, conversa com ele gera a conversão nele, batiza nas águas, de repente ele sai de um lugar e aparece no outro. E tudo num processo único, né? Isso, de 40 quilômetros de distância, né? Não, diga assim, uma sequência, o cara fez isso, foi lá, correu, conheceu, converteu, sim, batizou e foi transladado. Agora imagine ele contando isso para as pessoas. Você acha que as pessoas acreditaram? Ia chegar na igreja, gente, eu fui transladado. Ela está viajando, né? O cara é pro culto do jovem, um negócio desse. Ô pastor, tá viajando aí, ó. Por isso que experiências com Deus eu realmente prefiro. Eu acredito que é algo tão pessoal, que tem alguns momentos que você vai falar, mas é algo tão pessoal que eu prefiro resguardar para mim, sim, por causa da receptividade do ouvinte. Mas assim, existem manifestações poderosas em Deus. Eu já presenciei coisas extraordinárias, é real, independente se as pessoas acreditam ou não. É real. A presença de Deus, quando ela se manifesta, coisas extraordinárias acontecem. E você vê, né? A gente fica partilhando aqui, né? De presença, você contando coisas, o Senna também. E alguém pode estar assim, poxa, eu passei por um negócio, mas eu nunca tive coragem de aprofundar. Sim. Cara, então foi Deus mesmo. A pessoa começa ela a criar coragem de reconhecer o que teve, ou também de se permitir viver experiências com Deus. Sim. Porque as experiências, elas nada mais vão servir de você se aproximar mais de Deus. Exatamente. Cara, você contou aí, tu estava num quarto. A probabilidade da cama fazer o que fez não faz sentido. Mas gerou ali uma comoção. Caramba, Deus está aqui. A mente, ela abre e vocês começam a buscar, a louvar, a ficar até mais sensível. Sim. Porque vai querer ouvir. E vai querer mais, né? E vai querer mais. O Senna lá, querendo converter o cara. Aí Deus dá a oportunidade do caminhão pifar lá, parou, liga pra central, não, vai com o mecânico. Diz, não, rapaz, eu vou agir em fé. E hoje ele tá contando a história, a pessoa se converteu. Mas vejam, pra gente poder ter essa presença, né, esse lugar da presença de Deus, ela também, nada mais é também, e principal, é pra gente poder anunciar
o Deus vivo. Sim. Porque a nossa estadia aqui na Terra, como peregrinos, é de gastar o tempo maior que for para anunciar o reino. Sim. Adorá-lo. Nós precisamos adorar o Senhor, buscar o Senhor, precisamos sim ter essa vida, mas a gente precisa da mesma proporção, na proporção que a gente adora, louva, a gente tem que também pregar o Evangelho. Porque se nós ficarmos só na terra, só adorando, vamos ser que nem os anjos, mas Deus também quer que a gente anuncie as boas novas e alcance. Ou seja, a gente prepara a presença e vai em busca das pessoas para ir para aquele ambiente de presença. Então, assim, são duas coisas importantes. A gente prepara, mas também traz. Exatamente. E esse povo que a gente traz, né? Como eu estava falando até na igreja. Poxa, a igreja de vocês estava num local em que estava vindo muito visitante. Só que esses visitantes precisar Consolidá-los. E essa consolidação, nada melhor do que na presença. Poxa, se a igreja ela já tem um ambiente que habita o Espírito de Deus ali, cara, aquelas pessoas elas vão entrar numa dimensão de uma forma absurda. Agora, se não é preparado o ambiente, não cuida de nada, elas vão receber o quê? Nada. E a experiência provoca missão, né? Provoca senso de propósito. Nós vemos assim, na história de Moisés, quando foi que startou a missão e o propósito dele? Quando ele viu a sarça pegando fogo. Ele olhou para aquela cena ali e disse: o que é aquilo ali? Eu tenho que me aproximar para enxergar. Uma sarça que pega fogo, mas não consome. Mas não consome. E aquela proximidade da sarça, aquela vivência daquela experiência, provocou nele ali aquele chamado poderoso. Então as experiências na jornada cristã elevam o nosso senso de missão e de propósito. Então as experiências que eu vivi até hoje na minha jornada cristã me dão um peso da responsabilidade de anunciar esse Deus que eu já vivi e vivenciei, vi. Então as experiências com Deus elevam o nosso nível de propósito. E a única coisa que nós não vamos fazer no céu é pregar o Evangelho. Só temos aqui na terra. Então lá nós vamos louvar, iremos adorar, iremos servir, iremos ter diversas coisas para fazer no céu, menos pregar o Evangelho. Ou seja, onde precisamos pregar o Evangelho? É aqui e agora. Aqui e agora. Não tem outra oportunidade na nossa jornada. Agora, te imagina, Moisés, tu chegando quando Moisés, meu irmão, tava numa sarça ali pegando fogo, mas não queimava nada. Está aí viajando. A voz falou comigo da sarça. Tira a sandália dos teus pés, que é santo. A gente olha um negócio desse, a gente costuma ler a palavra, a gente nem se assusta tanto. Mas a pessoa que se converte, e aí você vai explicar todo esse processo de experiência, né? Preparar a presença, entender que as pessoas quando começarem a preparar a presença de Deus em sua casa, sua vida, e ela querer gastar tempo de oração, gastar tempo com Deus, ela vai viver experiências que não fazem sentido. Mas quando você conta essa experiência, a pessoa não se assusta logo, né? E rapaz, eu escutei um pastor falando que teve isso, teve aquilo. Então acho que foi Deus mesmo, não foi? Porque Deus ele gosta de pregar essas coisas conosco pra gente ficar impactado, né? Porque isso fica guardado. E até mesmo o próprio Moisés, quando ele olha a sarça ardente, que ele olha assim, que Deus fala com ele com certeza ficou assustado. Deus envia e fala assim: olha, como é que vai provar que o Senhor está comigo? Ele usou isso. Ele usou esse argumento assim: eu tive um encontro com o Senhor. Eu sei que o Senhor se apresentou para mim. Agora eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o Deus dos judeus. O Senhor é o Deus dos hebreus. Mas como é que eu vou provar que o Senhor está comigo? Como é que eu vou provar que realmente eu tive um encontro com o Senhor e que eu sou libertador e que o povo vai realmente ser liberto e a promessa vai ser cumprida? Aí Deus pega o cajado e diz: o povo vai experimentar dessas experiências. E aí, se a gente linkar isso com toda a história bíblica, a gente vai entender que até o grande comissionamento, quando Jesus envia, ele fala: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês recebam o poder, que é justamente o Espírito Santo. Para quê? Para que quando for pregado o Evangelho, não só seja pregado com palavra, mas seja pregado com poder. E antes disso, quando ele envia os discípulos naquele comissionamento, que ele dá autoridade para curar doenças, expulsar demônios e fazer tudo ali. E essa é a verdadeira experiência do Evangelho. O Evangelho, ele é primeiramente a palavra de Deus pregada,
que vai entrar na sua alma como uma espada, que a Bíblia fala, mas o Evangelho ele também é poder para curar a alma, para curar o físico, para libertar, para transformar não só a mente, mas para transformar situações. Se a gente for pegar na Bíblia toda, são contadas experiências através do poder de Deus. E se a gente parar de acreditar nessas experiências, o Evangelho ele vai se tornar só uma palavra pregada e não vai ser o poder de Deus. E é justamente, né, como o pastor Samuel falou. As experiências são as nossas experiências. A experiência que Moisés teve, mano, ninguém vai viver a experiência como ele teve. Que o seu passou. Então, na verdade, cada um tem que buscar a sua experiência. Até citou Jó. Jó ouvia falar de Deus. E ele, por ouvir e entender, ele acreditava. Só que ele nunca teve a experiência. E a experiência fez com que a fé dele se tornasse forte. Que ele pudesse olhar para tudo que se perdeu e dizer, não, eu estou em Deus e eu confio em Deus. Então, é a parte crucial. Preparar a presença, né, construir, né, esse lugar da presença aqui. É o ambiente em que nós vamos ter as experiências, é o local que a gente vai ter as experiências, é o local onde nós somos desafiados, são os lugares que a gente é consolidado. E é ali que vai entrar um ponto muito importante. Quando nós estamos ali criando esse ambiente e vivemos aquele ambiente, Deus começa a derramar da sua chama. E Deus tem soprado na nossa nação brasileira, sim, que nós vamos viver o avivamento que ele sempre profetizou na boca de muitos profetas de muitos anos. É um negócio muito surreal. E a gente entra nesse ponto, avivamento. E aí, pastor, como é que, assim, qual a importância da nossa juventude? Ela construir esse lugar da presença de Deus, querendo que de fato esse avivamento aconteça, ou ver esse avivamento acontecer, né? Porque de tanto ouvir falar, a gente começa a gerar expectativa. Isso. No caso, eu entendo que as experiências, elas são importantes para provocar essa sede, essa busca. Isso. Né? Você pega a história de Moisés, você viu que, cara, eu vejo a história de Moisés assim, eu me espanto com a sede que ele tinha da presença de Deus. Ele pega ali, ele vive aquela experiência da sarça, depois ele vive a experiência do mar vermelho se abrindo, a coluna de fogo à noite, a nuvem os cobrindo de manhã, gerando aquela sombra. Ele vive experiências no monte, onde a nuvem da glória de Deus desce, estremece todo o monte. Ele recebe as tábuas escritas pelo dedo de Deus. Então ele vive experiências extraordinárias, e quando chega lá no Êxodo 33, diz a Bíblia que Moisés está lá numa conversa com Deus pedindo para ver a glória de Deus. Sendo que se ele visse, Deus fala, mas você vai morrer. E ele não estava se importando com a vida dele, ele tinha tanta sede, tanta fome daquela presença, de viver aquela experiência, que ele mal se importava com a vida dele, ele queria ver. Aí Deus disse, não, pera aí, eu não quero que você vá agora, porque se você vê essa glória de forma 100% você vai morrer, então vou deixar só uma parte. Então, essa sede é importante para que possamos viver esse avivamento. Tem que ter essa fome de Deus, esse desejo por Deus. Só que hoje nós falamos sobre avivamento, muitas vezes para uma geração que está sem sede e sem fome. Fica apenas no campo do intelecto e na vontade de viver. Mas me diz uma coisa, Selmo, em que momento a pessoa tem sede? Quando para de beber água, né? Quando ela está vazia de água. Em que momento a pessoa tem fome? Quando para de comer. Quando para de comer. Então hoje as pessoas estão sem sede, sem fome, porque estão cheias de muitas coisas. A internet está enchendo a mente dos jovens e adolescentes com muitas coisas. Então hoje o camarada não consegue passar 5 minutos sem receber algum tipo de informação. Por quê? Ele tem essa necessidade de estar o tempo todo se alimentando de alguma informação ou de alguma coisa através das redes sociais, através de várias coisas. E em um local cheio, não tem como Deus encher mais. Verdade. Tem que haver um desprendimento das coisas do mundo, um retorno à vontade, o desejo de viver as experiências. Por isso que
O meu propósito, minha missão de vida é provocar esses jovens e adolescentes a quererem viver a experiência. Ela é real, ela é verdadeira. Você pode viver, mas para isso você tem que ter essa sede, essa fome. E tendo essa sede, essa fome da presença de Deus, se enchendo dela, aí sim nós podemos caminhar para esse avivamento que foi tão anunciado, tão profetizado por tantos e tantos e tantos anos para a igreja brasileira. E eu creio que vai acontecer. Amém. Já estamos vendo fagulhas acontecerem, sendo espalhadas. Eu acredito, por mais que muitas vezes eu fale sobre a nossa geração no sentido de estarem dispersas um pouco, mas eu acredito na nossa geração plenamente que vamos viver coisas grandiosas em Deus ainda aqui no Brasil e vai se espalhar para o mundo todo. Só pegando esse gancho do pastor Samuel aí, quando ele fala de Moisés, a sede que Moisés tinha era tão grande, tão grande, tão grande, que Deus em determinado momento chega para ele assim e fala: olha, eu vou enviar o anjo com vocês e vou dar a vocês tudo aquilo que eu prometi a vocês. Só que em vez de eu ir com vocês, quem vai é o anjo. E aí, para quantos de nós, se Deus dissesse assim: olha, eu vou te dar todas as minhas promessas e só vou enviar um anjo com você. Tudo que eu falei para você, tudo que eu prometi para você, tudo que um dia eu já falei, tudo que um dia eu já profetizei na sua vida vai se cumprir. Agora, eu não vou estar com você, quem vai é o anjo. Quantos de nós não simplesmente iria com o anjo achando que era a maior bênção da vida, porque ia receber a promessa que tanto esperou? E Moisés, ele simplesmente olha e fala: olha, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei. E aí é esse lugar de sede e de fome que vai despertar o avivamento. Como o pastor Samuel ele fala, o avivamento nada mais é do que realmente essa presença de Deus manifesta no nosso meio. E quando Moisés ele tem esse entendimento, ele diz: olha, não me importa nada, não me importa se eu tiver a promessa, se eu entrar na terra prometida, mas se o Senhor não estiver comigo, de nada vale a pena. E assim, essa fome e essa sede que tem que despertar em nós é o que vai provocar o avivamento. Quanto mais fome, quanto mais sede você tiver, mais você vai experimentar. Quanto mais fome você tiver do pão da vida, mais você vai ter a oportunidade de experimentar. Quando Jesus fala para aquela mulher samaritana no poço, ele fala: olha, eu sou a fonte de água viva. E é uma fonte inesgotável. Então, quanto mais sede você tiver, mais você vai poder experimentar. E aí Deus vai falar a Jeremias que, através de Jeremias, que buscar-me-eis e me achareis quando buscar-me de todo o coração. Enquanto a gente não tiver nesse lugar de nada mais importa, só a presença do Senhor, a gente nunca vai experimentar esse avivamento genuíno. A gente pode falar, a gente pode cantar, a gente pode gritar, a gente pode viver experiências sobrenaturais, mas a gente não vai viver o sobrenatural da presença manifesta de Deus nas nossas vidas. E aí pode acontecer o grande problema das nossas vidas, que nem Jesus fala para a grande maioria: olha, um dia eu profetizei em teu nome, um dia eu expulsei demônios, um dia eu curei em teu nome, mas ele vai dizer: olha, eu não vos conheço. E essa palavra, não vos conheço, eu não tive intimidade com você no original. Ele diz: aparta-te de mim, né? Aparta-te de mim, porque eu não tive intimidade com vocês. Vocês não me quiseram simplesmente por querer a minha presença. Vocês quiseram para me usar. E aí acho que entra nesse ponto justamente que o pastor Samuel estava falando. A gente tem uma geração, poxa, que vai para a igreja, que está lá louvando, como é que posso usar? Fazendo parte. É uma geração performática. É lá. Tem muita performance. Tudo, mas terminam, não todos, mas terminam uma grande parte dessa geração sendo isso. Deus, quem é você? Não, Deus, eu estava lá nos cultos dos jovens, pastor. Deus, eu estava lá no domingo, eu estava... Certo, mas fazendo o quê? Então, jovens, em nome de Jesus, essa palavra para vocês. Aproveitem o que Deus tem permitido de buscá-lo. Busque enquanto se pode achar. Irmão, vai chegar o dia que a gente vai clamar, vai te pedir a Deus e Deus não vai responder. Exatamente. E aqueles que não estão resolvidos e que não entendem isso,
vão entrar em desespero. Vão ficar loucos, vão ficar sem saber para onde ir. Quem vai estar consolidado, porque já construiu esse lugar de presença, diz, rapaz, chegou o tempo de Deus não estar respondendo, mas a gente está aqui, ó, fiel, firme. Senhor, eu estou te louvando, Senhor, eu estou te louvando, estou te buscando, porque eu sei que é o tempo. Mas aqueles que não se consolidaram, eles não vão... As experiências deles que eles não tiveram não vão ajudar a caminhada. Como você falou assim, as experiências elas trazem a missão. Então, o Jó, por ter experiência, ele tem uma vida, depois de tudo isso, completamente diferente. Sim. A entrega dele, os cultos ao Senhor, são completamente diferentes. Com certeza. Ele podia falar com Deus de uma forma muito... Cara, e Satanás ficou ali comprovado que, cara, o cara era de Deus, o cara não adianta. A gente tirou tudo que tinha. A família, a integridade, porque, cara, ele tirava com como é que chama? Casco de telha. Tu imagina? Se tu chegasse aqui no estúdio podcast, vamos gravar, tá aqui, e tu bota teu braço aqui, tem uma ferida feiosa. Eu ia, pastor, bota dentro aqui que vai, né? Mas imagina o corpo todo e de um jeito que fedia. Nossa, eu não tenho nem como mensurar, porque é surreal. Mas a experiência de Jó hoje fortalece até a nossa fé. Sim, com certeza. Transpôs todas as barreiras sociais, culturais, históricas e chegou até nós. Então, assim, nós corremos um risco sério das coisas de Deus ganhar mais no nosso coração do que a própria presença de Deus. Então, muitas vezes estamos caminhando porque coisas deram certo, formas deram certo, é de Deus, mas ganhou tanto o nosso coração que nós não estamos mais sensíveis para ouvir a voz de Deus, nem sentir a presença de Deus, para muitas vezes mudar alguma direção, porque Deus não quer mais daquele jeito, não quer mais daquela forma. Então, é um risco que nós corremos das coisas de Deus, muitas vezes ganhar mais nosso coração do que a própria presença de Deus. Então, às vezes eu faço uma leitura de pessoas que, como você falou, tá nos cultos, tá até performando bem, no sentido humano, você olha, cara, o cara tá de boa, tá com todo o gás, só que na verdade é mais performance do que de verdade coração, entrega, devoção, adoração, missão, propósito. E esse tema eu amo, eu sou apaixonado. Se pudesse passar o ano todo ministrando sobre isso, era só ele. Mas como nós temos que falar de várias temáticas para alcançar os diversos públicos que estão ali nos ouvindo e ensiná-los na palavra, mas assim, cara, falar sobre a presença de Deus, esse lugar, essa construção da presença de Deus e avivamento é algo que mexe muito comigo, porque eu creio que nós vamos viver isso e devemos trabalhar nesse propósito para que isso aconteça. Caminhar. E como a gente tem falado, né, o avivamento, né? Deus vai derramar algo poderoso. Porque o tempo da volta dele está chegando. E a promessa de Deus, ela sempre se cumpre. Mas assim, como os nossos jovens, o que eles precisam, né? A gente falou de várias coisas assim, mas sem a fome e a sede e não se arrepender, ele não vai preparar nada, né? A gente, só para completar assim, a gente fala assim, poxa, eu gosto de bolo. Bolo é uma palavra linda, mas atrás do bolo tem muitas coisas. Muitos ingredientes. Tem um trigo, tem os ovos, tem a manteiga, tem o chocolate, se for de chocolate, enfim, tem uma série de coisas. O bolo, ele é formado de várias coisas. Avivamento é uma palavra linda, mas ela também compõe várias coisas. E os jovens só querem viver o avivamento, mas não querem viver as coisas que compõem o avivamento. Querem ver só os resultados. As pessoas só querem comer o bolo, mas não querem se envolver nos ingredientes para o preparo do bolo. Exatamente. Então, assim, além da fome, da sede e arrependimento que você trouxe, muito importante, para mim, uma das coisas fundamentais também para viver esse avivamento é reconhecer quem Deus é e quem nós somos. Quando você pega Isaías 6 lá, a experiência de Isaías,
Até o capítulo 6 de Isaías era ai de ti, ai de vocês, ai de todo mundo, menos ele. Então era ai de todo mundo. Quando chega no capítulo 6, que ele vive aquela experiência de olhar o trono, ver os anjos lá cantando santo, 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 que no hebraico não tem superlativo, então se falava 3 vezes, no caso seria o equivalente no português a santíssimo. Você é santíssimo, então eles usam santo, santo, santo para dar aquela equivalência ali. E quando ele olha para o trono, a primeira palavra que ele pronuncia é ai de mim, porque eu sou pecador. Então, quando ele vislumbra ali um pouco do que representa Deus, a glória e o poder de Deus, ele se enxerga quem ele é. Então, o que você falou, muitos querem viver os resultados do avivamento, porque os resultados do avivamento é poder, é glória, é manifestação, né? É pulo, é alegria. Eu costumo falar que o avivamento pode até provocar pulos de alegria, mas não sem antes provocar lágrimas de arrependimento. Então o avivamento ele provoca manifestações poderosas, mas se nós não primeiro passarmos por esse processo, quem é o Deus que vai me dar esse avivamento? Quem é esse Deus que vai me fazer viver essas experiências? Acabamos muitas vezes assumindo os nossos projetos pessoais e esquecemos de cooperar com os projetos de Deus. Verdade. Porque o avivamento é para uma cooperação com o projeto de Deus. Não para eu implementar meus projetos pessoais de querer sucesso, querer fama, querer status em cima de algo que Deus quer fazer. E um ponto importante, né, disso aí é que o avivamento ele não está falando da igreja tal, da pessoa tal, da cor, de nada. Ele derrama algo, não importa se a tua igreja é presbiteriana, se a tua igreja é batista, se a tua igreja é a quadrangular, se a tua igreja ela é pentecostal. Não, o avivamento, o fogo vai descer para todos. Ou seja, não, mas a gente só está acostumado a ter uma ministração com essa ênfase e ele é o mais profundo, não entra aqui. Não, porque esse tipo de louvor é mais na igreja tal. Mano, quando descer avivamento, o louvor que tocar, vai todo mundo cantar. Do jeito que Deus vir e derramar algo, todos vão contemplar aquilo de Deus. Então, a gente tem que, em nome de Jesus, quebrar essas barreiras, porque elas só atrapalham a gente. Sim. Eu não estou mandando aqui a gente abrir as portas e todo mundo agora vai virar uma só igreja. Não tem como, a gente está na terra. Sim. Isso vai ser no céu. Mas a gente precisa tirar as nossas placas e permitir que a gente possa ver além do muro. Eita, vizinho, tudo bom? Eita. E a gente começar a se aproximar, porque é um só Deus, um só Senhor, é um só caminho, é um só pastor. E quando nós vemos, não sei se você já deu uma lida na história dos avivamentos. Sim, a gente teve uma série de ministrações na igreja e teve até a conferência dos jovens ano passado, mas são muitos. Então, aí quando você dá uma lida na história dos avivamentos, você vê que barreiras se quebram, porque eu entendo, tá? Eu entendo que o avivamento ele é provocado em um local geográfico específico. Então, Deus decide, através daquela localidade. Então, nós vemos profecias para o Brasil. Então, eu acredito muito, realmente, nesse tipo de avivamento, onde Deus vai manifestar sua presença no local. E quando você vê nos locais que tiveram avivamento, o que é que acontecia? Migração de pessoas de diversos locais para poder desfrutar um pouco daquela presença, daquela manifestação naquela localidade. Então, por exemplo, teve um avivamento lá nos Estados Unidos, me esqueci agora o nome, me fugiu aqui a memória. A do último... Não, do Osborne não. Aquele foi agora recente. Foi, acho que 1990, alguma coisa. Tá. Um avivamento de um pastor que foi pregar na igreja, era Dia dos Pais. E aí houve um avivamento naquela localidade e vinham pessoas de vários países e locais, de várias denominações, ver o que Deus estava fazendo aquilo ali. Para você ter uma ideia, ficava filas de pessoas 5 horas da manhã do dia anterior para participar do culto do outro dia, 7 horas da noite. Nossa. Já tinha pessoas com cama, aquelas tendas, tudo mais para poder participar de um culto que estava acontecendo ali. Então o avivamento ele provoca essas quebras de barreiras, essa unidade,
porque é o que acontece lá em Ezequiel capítulo 37. Quando Deus manda o profeta profetizar sobre o Vale dos Ossos Secos, eles revivem, eles sofrem um avivamento ali. O que acontece? Tinha soldados de diversas localidades ali, representando um exército. Quando eles revivem, acabam as barreiras territoriais e formam-se o mesmo exército. Então isso acontece também quando nós estamos experimentando um avivamento. As barreiras territoriais são quebradas, o exército de Deus se levanta e a unidade é muito maior com certeza. É isso. E aí, Senna? Não, é basicamente isso. Senna tava assim, meu, caramba, uma viagem aqui, velho. Não, mas quando a gente fala da história do avivamento mesmo, eu lembro muito do País de Gales, que assim, mudou a forma do País de Gales se comportar completamente, né? Então, ali você percebe que não tinha uma placa de igreja, não tinha nada, mas aconteceu algo poderoso no país que até deixaram de vender bebidas, sabe? Sim. Muda não só o aspecto espiritual, não é só um avivamento espiritual, não é só cultura, algo, é a cultura, a política, é tudo. E assim, eu vejo como um avivamento, e muitas vezes a gente procura avivamento só para dentro da igreja. Mas até minhas orações nos últimos dias é que quando eu estiver ministrando, quando eu estiver fazendo qualquer coisa, quando estivermos pregando, quando estivermos falando do amor de Deus, não seja só no local de igreja, mas que seja impactante para transformar aquela vida daquela pessoa em todas as áreas sociais. Isso é que é avivamento. Se a gente pegar todas as histórias dos avivamentos, não era só o derramar de poder e aí vinha paralíticos sendo curados e tudo isso, mas era uma transformação completa, social, cultural, mental principalmente, e Deus vai falar que lá no capítulo 4 de Colossenses que nós temos que olhar para as coisas do céu, e quando o avivamento vem, é realmente isso que acontece. A gente não pensa mais nas coisas terrenas, a gente vê que Deus ele se fez presente ali e a gente pensa, caramba, esse é o reino do céu que chegou. Jesus ele sempre fala, anunciai-vos o reino do céu. E quando o reino do céu chega em forma de avivamento, que ele muda tudo, aí a gente só consegue olhar para cima, só consegue olhar para o reino, e muda cultura, educação, muda tudo, sabe? É isso. E tem lá, né? Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Ou seja, o nosso coração é a chave para encontrarmos a Deus. Sim. E ao encontrarmos a Deus, a gente vai querer estar na presença dele. Então, a chave para a gente ter que construir esse lugar é o nosso coração. Exatamente. É o coração íntegro, é o coração entregue, é o coração quebrantado. Quando a gente olha para Davi, ele era, a palavra diz, tardio em se arrepender. Não, desculpa. A palavra diz que Davi era segundo o coração de Deus. Mas por que ele era segundo o coração de Deus? Porque ele era tardio em se arrepender. Davi não esperava muito tempo. O cara errou, pecou, ele se quebrantava. Era o coração dele colocando, ó, eu errei, eu falhei, me perdoa, eu me rasgo, eu me entrego. E Deus olhava aquilo, uau, tu és segundo o meu coração. Porque Deus não é um homem de guardar rancor, Deus não é de guardar raiva. Não, ele é um Deus de amor. Ele é um Deus justo, mas ele é um Deus de amor. E é isso que Deus tenta passar pra gente. Às vezes a gente se prende tanto com tantas coisas e a gente não entrega o nosso coração a Deus. E aí a gente não vai desfrutar dessa presença de Deus, porque o nosso coração nunca vai estar nele. Aí, como você falou, a gente está vivendo com aquelas pessoas que só são coparticipantes do reino, mas elas não fazem nada com o rei, né? O coração dela não está no rei, o coração dela não está no reino, o coração dela não está disposto ali a se quebrantar para ser um com Deus. Ela nunca vai desfrutar da presença. Ela vai andar no palácio. É que nem o palácio, né? Você pega um castelo, tem um rei e seus cômodos, né? E aí existem pessoas que moram no reino, mas eles não vão até o local do rei, não tem relacionamento. Elas estão no reino, desfrutando de tudo que o reino oferece, mas elas não têm relacionamento com o rei e não participam das discussões, das estratégias em que o rei vai gerar de conquista.
Ou seja, está assim de gente na igreja que está desfrutando de tudo que a igreja tem, mas não desfruta das estratégias e das construções que Deus tem na terra, porque elas não estão dialogando, não estão andando com o rei, e elas não vão viver o melhor do reinado, porque elas não estão desfrutando do rei. Exatamente. Então, isso é a vida de nós com o Senhor. Exatamente. Até o salmista fala, né? Que Deus revela os seus segredos para os íntimos. Então, E íntimo é quem? É quem está do lado. Tá do lado. Tá junto, do lado. Eu costumo falar assim, que é como se a pessoa que está vivendo nessas condições, é como se ela tivesse uma casa e dentro da casa ela tivesse um cômodo, que é um quarto. Um quarto nos fundos, até bonito, até preparado para o ambiente dela no secreto. Só que a nossa vida cristã, no nosso ambiente secreto, não é um quarto separado, onde tem até sua importância, mas muitas vezes passa um tempo fechado, né? Você visita ele de vez em quando, aí tem que passar ali uma vassoura, uma limpeza, porque é um quarto que, na sua concepção, muitas vezes você até dá valor, né? Eu preparei um quarto específico para isso, tá lá. É o que muitos fazem. Então, ele tem o compromisso de estar no domingo na igreja. Ele tem um quarto dele preparado. Não, domingo eu não abro mão. Domingo eu vou estar no meu culto. Não, é dia de sábado, nos jovens eu vou estar lá. Ele tem um quarto. Mas o que Deus nos convida não é para a gente ter o quarto. É para que ele seja o nosso fundamento. Então não é um quarto separado para a gente viver com Deus em momentos e visitá-lo de vez em quando, que muitas vezes damos até importância. E se alguém fala, não, o meu momento com Deus é especial. Mas Deus nos convida para termos um quarto. Deus nos convida para ele ser o nosso fundamento. Então é diferente ter um quarto quando você tem Deus como seu fundamento de vida. Então eu penso por ele, eu vivo por ele, eu me movo por ele, eu faço por ele. É diferente do que eu ter apenas um quarto separado, onde eu faço visitas corriqueiras, entendo até que é importante, mas não é a prioridade da minha vida. Prioridade é quando é fundamento, quando é alicerce, quando governa. Isso sim é prioridade. E aí a gente percebe que a Bíblia toda é uma Bíblia que demonstra um Deus relacional. Se a gente pegar de Gênesis e Apocalipse, é um Deus que ele em todo tempo ele se faz relacional com seu povo. Se a gente pegar Gênesis, vai dizer que Deus ali na viração do dia ele tinha um encontro pessoal com Adão. E aí a gente vai passar e Deus ele continua tendo esses encontros. E ele continua tendo esse momento relacional, esse momento de realmente da presença dele se manifestar para os íntimos, para aqueles que têm o coração realmente focados nele. E aí, se a gente entender que, antes de tudo, o que importa é ter o coração focado em Deus, a gente entende o nosso lugar. E aí um comparativo que você estava falando de Davi, um comparativo que eu lembrei assim, foi sobre Davi e Saul. Deus disse, vocês querem um rei? Tá certo. Foi escolhido Saul como rei. E Saul se preocupava tanto com o reinado que ele acabou perdendo. E Davi, ele não se importava com o reinado. Ele se importava com a presença de Deus. E por consequência disso, ele acabou ganhando o reinado e ganhando uma promessa que a linhagem dele sempre estaria ali como rei. E aí ele fala no Salmo 51, parafraseando basicamente, Senhor, eu pequei, me tira tudo, mas não me tira a tua presença. Me tira tudo, me leva tudo, o Senhor pode levar tudo de mim, mas se o Senhor levar a minha presença aqui, eu não sei mais viver. E é esse lugar que a gente tá. Será que Deus ele é realmente o primeiro lugar na nossa vida, que a gente é disposto a abandonar tudo? E que é o primeiro mandamento, né? Amarás ao Senhor teu Deus acima com teu entendimento, principalmente. E aí a gente coloca às vezes Deus em segundo lugar, primeiramente os nossos planos, os nossos valores, as nossas conquistas. E como o pastor Samuel disse, Deus fica ali a gente tem um quartinho para Deus que a gente visita, mas ele não é o fundamento da nossa vida. Ele não é aquilo que a gente
tanto almeja, ele não é a pessoa que a gente quer se relacionar. Eu costumo sempre usar um exemplo de um casamento mesmo, quando a gente vai se relacionar com Deus de intimidade. Você se relaciona com sua esposa, você se relaciona com seus namorados, namoradas, simplesmente para ter algo em troca ou simplesmente para desfrutar da presença dela ali, sabe? E muitas vezes o nosso relacionamento é por algo em troca, não para desfrutar desse relacionamento. Sim. E quanto mais você passa tempo com aquela pessoa, mais você conhece, mais você está íntimo, mais você constrói isso tudo, e não passa a ser só um quartinho, passa a ser o fundamento realmente da sua vida, passa a estar ligado realmente, que toda palavra que você pegar, tanto no grego quanto no hebraico, quando Deus ele fala de me conhecer, é juntamente desse lugar de intimidade. Quando ele fala conhecer, é ser íntimo, sabe? E se a gente não tiver essa intimidade, essa ligação, esse coração, nada vai valer a nossa vida. E aí a gente chega, né? A gente falou do coração, falou de tudo, mas uma coisa importante, né? Em Salmo 100, 2 diz: prestem culto ao Senhor com alegria. Sim. E entrem na sua presença com cânticos alegres. É aí, quando a gente tá na certeza de quem é Deus, nós temos alegria. Sim. Nós somos alegres e queremos fazer daquele momento o melhor momento da nossa vida. E aí o podcast ele tá chegando no fim. Eita. Passa rápido, né? Passa rápido. A gente fala e se deixar a gente vai entrando, porque Sim. falar de Deus é bom demais. Mas aí vocês agora podem deixar as suas considerações e falar aí para finalizar. Eu gostaria de, primeiro, né, agradecer aqui a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer ao Selmo por ter nos convidado e fazer com que haja essa unidade entre nós. Nós somos apenas uma igreja, um povo, um só corpo, como membros, muitas vezes vivendo ali as nossas fases como comunidades, mas somos apenas um, vivendo em um único propósito do reino, que é um propósito de uma missão que nasceu do coração de Deus. Sim. E isso deve sempre queimar no nosso coração. Então agradeço de verdade o convite, não somente eu, mas como toda a igreja Geração Viva Church, agradece o convite, os pastores Amém. também. Falei, o bispo estaria aqui, ele ficou muito feliz. Creio que os jovens também estarão felizes, senão eu vou puxar a orelha. Mas eu me sinto muito feliz por ter essa oportunidade de estar aqui junto com vocês, e eu espero que possamos crescer nessa unidade, nessa comunhão e nessa fraternidade, que é o propósito, né? Sim. Nós somos uma família em Deus. E um recado que eu tenho aqui para os jovens é: construa esse lugar para a presença de Deus, através de oração, da palavra, do arrependimento e de um desejo intenso de viver esse propósito com Deus, como bem o Selmo falou, sendo um com Ele. Amém. Gostaria de agradecer a Cel, né, pelo convite. Agradecer ao pastor Samuel também, porque assim, eu pensava que eu só ia acompanhar ele. Pegadinha do malandro. Foi a pegadinha, ele colocou que a gente tem um grupo de discipulado, ele colocou assim: quem pode me acompanhar no podcast? Eu disse: vou lá para prestigiar o meu pastor, né? Aí quando chega aqui é a pegadinha, né? Mas gostaria de agradecer, foi uma oportunidade rica e única, onde a gente pôde conversar e partilhar mais de Deus e estar realmente em unidade. E o que eu gostaria de falar realmente para todos os jovens, para todo mundo que acompanha, é que esse lugar de relacionamento com Deus, ele é o melhor lugar do mundo. Não tem como você se relacionar com Deus verdadeiramente e você querer outra coisa. Não há como você experimentar uma presença tão boa, tão agradável, e você simplesmente esquecer dessa experiência. É tanto que aqueles que vivem de experiências maravilhosas, eles lembram profundamente dessas experiências até o fim da sua vida, sabe? E essas experiências são tão marcantes que a gente vê que pessoas morreram das piores formas, mas morreram cantando
louvando e felizes porque estavam fazendo para o Rei. E aí como é que a gente constrói esse lugar para essa experiência, para ter esse lugar de encontro com Deus? É assim como o pastor falou, com oração, com leitura bíblica, principalmente com jejum, que é um dos temas que a gente não abordou muito aqui, mas que a geração da gente tem esquecido muito, com rendição, principalmente, e com o coração realmente aberto, com fome e sede, porque se a gente não buscar, a gente não vai encontrá-lo. Assim como foi citado aqui por Salmo que Jeremias fala, me buscarão, me acharão quando me buscarem de todo o coração. São palavras condicionais. É uma condição. Olha, vocês só me acharão se vocês me buscarem. E se vocês me buscarem de todo o coração. Então o recado que eu gostaria de deixar é exatamente esse. Busquem ao Senhor de todo o coração. E que quanto mais você buscar e quanto mais você se relacionar com Ele, você vai perceber que você nunca mais vai querer outra coisa a não ser estar na presença dEle. Amém. E aí, por fim, são 2 ministérios. Um, Geração Eleita, um, Geração Viva. Sim. E são gerações de Cristo para receber da graça do Senhor. Estamos aqui, ó. Valeu, Sena. Valeu, pastor. Valeu, galera. Continua compartilhando. Deus está vendo. E vigia, varão. E vamos para cima. Até a próxima. Tamo junto. Valeu.